Pessoal, tá aqui meu porta-alvo, tá? Já pintadinho aí de vermelho, né? Foram 3 demão. Esse material foi confeccionado com sucata, tá? Cantoneiras aí de 5 milímetros de espessura. O fundo também tem 5 milímetros lá, aquela chapa. Eu derreti uma placa de chumbo lá no fundo. Ela tá aqui do lado aqui, ó. Ficou com 10 milímetros de espessura, tá? O intuito dessa placa é absorver os impactos aí do chumbo, né? Dando sequência aí no porta-alvo, né? Aqui ele está com um papelão na frente, né? É uma das opções que esse alvo proporciona, né? A gente usar o tiro, fazer agrupamento no tiro a papel, né? Eu gosto de usar o papelão, por conta que ele deixa os furos mais uniformes, né? O papel costuma rasgar, né? Então não dá um bom resultado aí do agrupamento, não mostra o agrupamento real como ele foi feito, né? Lá no fundo a placa de chumbo para absorver os disparos, né? E para não deixar ter o ricochete também de voltar o chumbo no papelão aí, retirando essas, esses ímãs, né? Eu consigo retirar o papelão e deixar o alvo disponível para o uso de silhueta, né? Que seria a próxima possibilidade de uso desse alvo, né? Aqui silhuetas feito com chapas de 3 milímetros, né? Onde eu recortei e torci na morsa, né? Apenas a parte superior no eixo de rotação que é soldado. Tem alguns separadores lá em cima também, né? Aqui eu uso moedas para referência, né, de tamanho, né? Então o primeiro aí, ó, a moeda de R$ 1 aí, os dois primeiros, né, aproximadamente R$ 1. Já ali no último ali, a referência é uma moeda de 5 centavos, o outro ali 50, depois 25, né? Mostrando aqui o fechamento do porta-alvo, né? Foi feito com placa de acrílico, né? Estava bem riscado essas placas, né? Então eu resolvi lixar e pintá-las, né? Para ficar um pouco melhor aí, né? O acabamento. A tinta que eu usei, né? Foram vermelho e preto, né? Mais pela disponibilidade de material que eu tinha, né? Questão de reduzir custo, né? Afinal, o intuito era fazer o alvo sem gastar muito aí, né? Ter um custo mais baixo possível, né? Esses são os furos por onde a gente instala as silhuetas metálicas, né? Eu fiz uma alça ali também para pega desse alvo, né? Porque ele fica numa parede. Bom, encaixando aí a silhueta, né? Então você introduz lá no orifício que foi feito, né? E você pega e afasta e encaixa dos dois lados aí. Depois vai a parte que recebe, né? As silhuetas após o disparo, né? Que dá o suporte aí, né? Então, primeiro tiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto disparo aí. Depois atirou em cima, tudo se desarma, né? Então é bem interessante aí. É um sistema que tem na internet aí já, né? Eu peguei os modelos, né, da internet, porém a diferença desse alvo é a questão de você fazer o intercambiamento, né? Você pode tanto usar esse tipo de silhueta como outro tipo de silhueta também, né? E a praticidade, né, de você fazer esse intercâmbio de papel para silhuetas, né? E por assim vai. Já eu vou tirar aqui para vocês, né? E vou colocar outro sistema de silhuetas aí também. Vamos lá, para tirar super tranquilo, com a mão só dá um pouco mais de trabalho, mas é bem prático aí. Destrava os cantos, depois só empurrar e puxar. Aqui no fundo a placa de chumbo, né? Já tem alguns disparos lá. Agora aqui a instalação do outro sistema, né? Que é o sistema de rotativo aí, né? Foi feito aí com uma haste também, né? E aí foi feito da mesma forma, recortado e torcido, né? E o centro fica na posição reta e aí tem uma furação no centro, aonde eu encaixei essas rodanas, né? Que
são aquelas peças que você usa para antena, para passar cabo em parede, né. Apesar de ser de plástico, e eu tinha receio disso aí levar, o chumbo bater e quebrar, né, até o momento não aconteceu, né, então eu vou seguindo dessa forma, né. Então se acontecer de quebrar ou não aguentar, a ideia é soldar, material de metal aí no lugar aí. Manualmente ele roda até bem, tá, mas com o disparo é bem mais interessante, né, ele roda mais rápido. Aí eu soldei uma argoela de contrapeso, né, pode ver que um lado é mais fino e outro é mais grosso, né, um lado deve ter 3 milímetros, outro lado tem 6 milímetros, justamente para dar esse contrapeso e ela parar na posição aí, né, correta aí, após o disparo. Para retirar, se por simples, né, da mesma forma que os outros, e aí o alvo está liberado para fazer o uso de outra forma aí, né. E uma das possibilidades também é usar esse alvo rebativo, né, que eu construí há pouco tempo aí, você coloca lá dentro, encosta lá no fundo, né, ele fica bem firme aí, e aí você pode efetuar os disparos aí, né. Qual que é a ideia de usar esse alvo dentro dessa caixa, né, desse porta-alvo, né? Os disparos que bater aí na fora, né, do Killzone, vão ricochetear e vão ficar aí dentro da caixa, né. Por isso que eu fiz essa caixa um pouco mais comprida do que a anterior, né. Então é isso, tá. E aqui, né, eu também fiz um sistema de fixação na parede, né, um sistema tipo unha, e lá na parede tem outro sistema desse de espera, né, o que facilita lá o encaixe na parede. As alças, né, que eu coloquei, elas estão descentralizadas por conta do peso, né, que a placa de chumbo lá, acaba deixando o peso desbalanceado, né, mais para o fundo lá, tá. Isso facilita a instalação lá na parede. E mesmo assim, por conta do peso, dá um trabalhinho para pôr, né. Imagine se fosse algo parafusado, né. Então por isso que é interessante esse sistema aí de encaixe aí, tá certo? É isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá. Comentem, compartilhem, tá. Dê um joinha lá no canal. Valeu, abraço.